Programa Sport Motors trazendo em detalhes para você o melhor colégio de Marília e região, o mais completo, Colégio Cristo Rei. Ao nosso lado o André que é coordenador do Cristo Rei Internacional. André, muito obrigado por poder nos atender. O Ed pediu para que a gente pudesse estar conversando com você. E, primeiro, eu gostaria que você esclarecesse para eles o que é o Cristo Rei Internacional. Então vamos lá. O departamento Cristo Rei Internacional ele é alicerçado em 4 pilares. Um deles foi a reestruturação que nós fizemos do ensino da língua inglesa. Então hoje o inglês aqui dentro da escola ele tem uma importância diferente e ele tem uma abordagem diferente. Nós temos uma maior carga horária, material importado, né? E nós queremos realmente preparar os nossos alunos para que os nossos alunos do Cristo Rei saiam daqui falando inglês. Né? Não é só uma preparação para o vestibular mais. Seria apenas uma matéria curricular, algo diferencial, é isso? É uma matéria curricular, faz parte da nossa grade curricular, mas nós levamos o inglês, nós queremos que o aluno do Cristo Rei ele aprenda o idioma como um todo. Não que ele simplesmente seja preparado para fazer uma prova de vestibular, mas que ele domine as 4 habilidades da língua, que ele aprenda a falar, que ele aprenda a ouvir, que ele aprenda a escrever, né? Que ele aprenda a língua como um todo. Entendi. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Depois nós temos o departamento de intercâmbios, então todos os anos nós preparamos as viagens culturais aqui do Colégio Cristo Rei. Nós temos, na verdade, viagens culturais e viagens acadêmicas. Nós temos as viagens culturais que são abertas para todos os alunos da escola. Esse último ano nós fizemos toda a costa leste americana, então nós começamos por Boston. Fizemos uma visita à Universidade de Harvard, que é uma universidade de referência em Boston. Depois fomos assistir um jogo de beisebol em Boston, muito legal, com a meninada. Depois de Boston, nós descemos para Nova York. Passeamos museus, Broadway, fomos assistir um espetáculo novo que chama Paramour, que é um espetáculo do Cirque du Soleil feito para Broadway. Então a gente quer que eles tenham uma inserção cultural muito grande, né? Depois descemos, fomos a Princeton, que é a segunda maior universidade norte-americana, Washington, e aí depois que terminou todo esse lado cultural, fomos até Orlando, onde eles puderam passear um pouquinho, parques e se divertir um pouco. Então esse é uma das nossas viagens. Nós temos uma outra viagem também, que é uma viagem estritamente acadêmica, que é voltado só para os alunos do programa High School, que é o nosso terceiro departamento. Né? O que é o High School? O High School é o ensino médio norte-americano ministrado aqui no Brasil. Então, os alunos aqui do Cristo Rei que fazem a opção por participar do programa High School, todas as matérias que fazem parte da grade curricular norte-americana que nós não temos aqui no Brasil, é ministrado para eles por professores norte-americanos aqui na escola mesmo. Então, por exemplo, vamos pensar em matemática. Matemática nós temos no Brasil e nós temos nos Estados Unidos. Certo. Então, a matéria brasileira é convalidada. Mas, por exemplo, economia, governo norte-americano, história, oratória, aprender a falar em público, todas as matérias que fazem parte dessa grade curricular norte-americana que nós não temos aqui no Brasil, é ministrado para eles no contraturno por professores norte-americanos. Por consequência, quando eles terminam o programa, o aluno nosso que terminou o programa High School e que se formou aqui no Cristo Rei também no ensino médio, ele recebe 2 diplomas. Ele tem um diploma oficial aqui do Brasil, que é concedido pelo Cristo Rei, todos os nossos alunos têm um diploma de conclusão de ensino médio, mas o nosso aluno também tem um diploma de conclusão de ensino médio norte-americano. A partir do 9º ano. Ele começa no 9º ano e vai até o terceiro ano do ensino médio, porque o programa de High School americano são 4 anos. Certo. Então ele começa no 9º e vai até o 3º. Ele tem aulas durante 3 anos, mas tem o período de convalidação. Então, quando ele termina o programa, ele se forma, ele tem também um diploma oficial norte-americano. E isso serve para abrir portas. Nós não oferecemos o programa High School porque nós queremos que os nossos alunos vão para os Estados Unidos fazer universidade. Nós não queremos que os nossos alunos fiquem também, tampouco. O que é importante para a gente é a mobilidade através da educação, que se ele quiser ir, ele está pronto para ir. Né? Eu acho que nossa obrigação como educadores é abrir portas para os nossos alunos. Então, se um aluno do programa High School quiser pleitear uma universidade de ponta nos Estados Unidos, ele pode. Entendi. Se ele quiser ficar aqui no Brasil e buscar uma universidade de ponta no Brasil, ele também pode, porque nós temos um ensino regular aqui no Cristo Rei bem forte que vai proporcionar com que ele vai buscar uma universidade de ponta aqui também. Então, é uma educação sólida. Né? Nosso objetivo é abrir portas, é mobilidade através da educação. Tanto seja mobilidade pessoal, para que o aluno possa morar aonde ele quiser no mundo, mobilidade profissional, que ele possa trabalhar onde ele quiser no mundo, e mobilidade educacional, que ele possa estudar aonde ele quiser no mundo. Esse é o nosso objetivo. Vou até fazer um parênteses, mesmo que o aluno não queira fazer uma faculdade nos Estados Unidos e queira fazer o high school aqui,
A gente está vendo pelas imagens que essas aulas são ministradas por professores norte-americanos 100% em inglês, ou seja, 1, 2, 3, 4 anos fazendo aula 100% em inglês. Ele vai aprimorar muito o inglês dele, inclusive com a leitura, com a fala, com o entendimento, com tudo, né, André? Eles têm um inglês muito sólido, mas assim, é muito importante para a gente salientar que high school não é escola de inglês, e sim escola em inglês. Então ele vai. O inglês é uma ferramenta de acesso para ele, mas ele vai aprender sobre governo norte-americano em inglês. Ele vai aprender sobre história em inglês. Ele vai aprender outras coisas em inglês. Então não é mais uma escola de inglês, mas uma escola em inglês. Mas é lógico que ele tem um vocabulário muito mais extenso. Os nossos alunos têm um inglês muito sólido. Desde o primeiro ano de high school, eles já aprendem, por exemplo, a dar um discurso. Uma das coisas que eles fazem no primeiro ano na matéria de oratória é se lançarem como prefeitos. Então eles têm que fazer um discurso anunciando como vai ser a candidatura deles, qual o plano de governo deles. Então eles têm um inglês muito sólido, mas ele também passa por um teste, ele tem que fazer um teste para ser aprovado para poder se matricular e fazer parte do programa. Mas a universidade é apenas um dos pontos, né? Esse diploma que ele tem vai ajudá-lo na carreira dele no futuro, numa pós-graduação que ele resolva fazer, abre muitas portas. Mês de julho agora passado, 2016, vocês também estiveram lá. Conta detalhes, por favor, André. Nós estivemos na Universidade de Missouri. Por quê? A Universidade de Missouri, Mizzou, é a nossa parceira. Como assim parceira? Para que a gente tenha esse programa e esse programa funcione de maneira adequada, legal, que ele tenha um diploma reconhecido e legal, nós precisamos de um parceiro nos Estados Unidos. Claro. E o nosso parceiro é o parceiro dos sonhos. Se você pensar hoje nos Estados Unidos, não estou falando assim, um programa de high school administrado por uma escola de ensino médio norte-americana. Isso seria fácil, não é esse o nosso objetivo, nós queremos ir além. Né? O nosso parceiro é uma universidade americana e é um departamento de high school que fica dentro da universidade de educação, da faculdade de educação dessa universidade. Isso é uma coisa única, é a única universidade americana que tem um programa de high school administrado pela faculdade de educação da universidade. Mas é uma universidade que, assim, muito bem ranqueada. Né? As instituições de ensino nos Estados Unidos são divididas em tiers, que seriam categorias. Então você tem Ivy Leagues, que são 20 universidades, uma coisa bem restrita, que são as universidades ultra elite. Depois você tem Tier 1, que é a categoria 1, Tier 2, Tier 3, até Tier 5. Então, se você pensar nos Estados Unidos, você tem em torno de 5.500, 5.400 e poucas universidades autorizadas, universidades legais dentro dos Estados Unidos. 5.500. A Mizzou está entre as 100 melhores. Né? Então, significa que ela é Tier 1 e ela faz parte dos 2% das melhores universidades norte-americanas. Nós estamos falando de uma instituição de ensino que tem um orçamento de 2,1 bilhões de dólares a ano. Né? Eu acho que... É uma coisa, né? É uma universidade que, se você quiser estudar física nuclear, você tem um reator nuclear e física nuclear dentro da universidade para você estudar. Né? É uma universidade ímpar, uma universidade que oferece oportunidades muito grandes. E esse programa oferece para os nossos alunos, nessa viagem que a gente foi, uma coisa muito peculiar. É uma coisa que é muito difícil você conseguir. Né? Mesmo que você vai procurar uma agência de intercâmbios, alguma coisa, é muito difícil você conseguir o que a universidade proporcionou para os nossos alunos. Acesso. É porque é um acesso diferente, é um programa muito bem estruturado e é um programa quase que vocacional. Todos os nossos alunos transitaram entre os principais departamentos da escola. Então eles não foram lá ouvir uma palestra, eles não foram lá num departamento de recrutamento para ouvir um recrutador dizendo qual o perfil dos alunos que eles querem. Não, eles estiveram dentro do curso de engenharia para saber um pouquinho de como funciona o curso de engenharia. Eles estiveram dentro da fazenda para vivenciar agronomia. Eles passaram por veterinária, eles passaram por medicina, eles passaram por administração, então jornalismo. Para você ter uma ideia, a escola de jornalismo da Universidade do Missouri foi a segunda escola de jornalismo do mundo. Foi a primeira dos Estados Unidos e hoje ela é mais bem ranqueada do que Harvard para jornalismo. Né? A J-School, eles têm uma parceria, estúdios lá, trabalham dentro da faculdade de jornalismo. Então é uma estrutura bem ímpar. E os nossos alunos tiveram acesso à melhor faculdade de jornalismo do mundo, conversando com professores e conhecendo um pouquinho sobre o que é o trabalho do jornalista, hoje nas mídias sociais. Né? Então, assim, é algo que transcende simplesmente falar sobre, mas vivenciar um pouco de cada uma dessas coisas. Isso é impagável. Esse é o Cristo Rei Internacional. E um dos 4 temas que compõem o Cristo Rei Internacional é a High School, em parceria com a Universidade de Missouri.
Os outros 3 quais seriam mesmo, André? Os outros 3 é aconselhamento para alunos que querem estudar no exterior, mesmo que o aluno não faça high school aqui, mas se ele quiser fazer uma faculdade no exterior, ele pode contar com a gente, nós damos toda a assessoria para ele, né? A reformulação do inglês e o intercâmbio. André, a gente pode passar aqui mais 1, 2 horas conversando, que tem muito assunto, não é verdade? E assim, somente eles vindo aqui, pode marcar um horário para tirar dúvidas com você sem problema nenhum, André. Nós estamos aqui na escola à disposição para falar um pouquinho mais sobre todos os programas, todos os nossos objetivos, né? E para a gente o principal é o aluno, né? É oferecer para ele a possibilidade de ir além. Cristo Rei, uma escola séria, desde os pequenininhos até o cursinho e com muitas novidades, incluindo high school, que nós temos hoje 2 turmas em andamento, 2, né, André? 2 turmas em andamento, além de várias outras coisas que o André vai falar para você vindo aqui, conhecer o Cristo Rei Internacional. André, muito obrigado. E eu tenho a agradecer você, ao Ed, por abrir mais uma vez as portas do Cristo Rei e poder passar essas informações para Marília e toda a região, André. Muito obrigado, é um prazer ter vocês aqui, né? E nós que nos sentimos gratos com a presença de vocês. Convido eles para vir aqui e conhecer. Vem conhecer um pouquinho do que a gente tem para mostrar para vocês. 7 minus 2, 5. How many are left? 5. Out of those 5, what are you going to do? Da, da, da. From what it looks like, you can choose. So, for example, I can do fear, 1 on assertion, 1 on bandwagon. Okay? I think the idea of these, now it makes sense, right? You're going to have a title slide, you're going to have an works cited slide. You see here the title. So, this one here would be types of propaganda bandwagon. You're going to also here you're going to explain, take a couple paragraphs and you're going to explain what bandwagon is. Okay? So that makes it easier. Title slide of the whole work. Out cultures and among the world. A lot of these myths hold story of moral, right? Morality. When I was talking to you about the story of Athena and Arachne, how there was a competition between the 2 of them, right? So that you know about the Greek culture. They have a lot of competition. And you're